Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional com o historiador, professor de geopolítica, Norberto Salomão. Professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jéssica, tudo bem? E você, como é que está? Eu estou bem, professor. O climinha tá bom, a chuvinha chegando, tá tudo bem por aqui. Isso, está melhorando muito, né? Graças é isso, Jéssica. a Deus. Um abraço a todos aqueles que estão aí, né, na nossa audiência, né? E vamos falar um pouquinho do cenário internacional, né? Pois é, professor. Hoje o nosso tema, então, é para falar sobre esse congestionamento recorde de navios nos Estados Unidos. Há semanas, né, que está acontecendo esse cenário na fila ali na costa da Califórnia, nos Estados Unidos, para descarregar, então, as mercadorias. Em meio a um verdadeiro congestionamento de cadeias globais, né, professor? Alguns têm que esperar aí até dias para poder aportar. Professor, por quê, né? Qual é o motivo dessa situação que a gente está acompanhando lá nos Estados Unidos com esse congestionamento de navios contêineres? Pois é, Jéssica, veja, a pandemia tem uma parcela grande de culpa nisso, né? Porque realmente acabou desmobilizando muito dessa capacidade de transporte, muitos navios ficaram parados e isso teve um impacto a princípio. E essa coisa de uma certa paralisação, né, houve uma certa estagnação da economia em primeiro momento, acabou levando a uma falta de investimentos e até de um planejamento mais adequado para uma retomada efetiva do crescimento do consumo, né? E aí pegou o pessoal um pouco de surpresa. Além disso, um outro fator que merece ser destacado é que a China, quando houve a pandemia, também a China fechou vários dos seus portos por alguns dias. Então, muitas mercadorias que tinham que ser transportadas com uma certa regularidade vão ser transportadas praticamente todas em um mesmo período. Então, isso vai gerar um engarrafamento desses navios. E vou te falar outra mais curiosa ainda. O consumo durante o período de pandemia, ele acabou aumentando mais do que muitos esperavam. Os norte-americanos, por exemplo, os estadunidenses, têm preferido muito mais ficar em casa e fazer compras pela internet do que viajar, do que sair para comer fora. E um outro aspecto é que também aumentou muito a demanda nessas compras por internet de jogos eletrônicos, de aparelhos de ginástica, lá nos Estados Unidos tem muito aquela coisa de faça você mesmo, né? Pequenos trabalhos de marcenaria, de encanamento, pequenas reformas, também aumentou a venda desses produtos. E um outro aspecto também é que, com a vacinação, houve um chamamento para que as pessoas voltassem ao trabalho presencial. Então, vai haver uma demanda muito grande por cadeiras, por mesas novas, por computadores novos, e tudo isso está parado lá no porto. E também de equipamentos novos para a segurança sanitária do ambiente de trabalho, como máscaras, exaustores, enfim, então tudo isso, houve uma demanda considerável. Só para você ter uma ideia, eu estou com dados aqui, Jéssica, a demanda por bens de consumo cresceu 22% em relação aos mesmos níveis em agosto de 2020. E a consultoria Capital Economics chama atenção para o aumento expressivo da importação, como a gente falou há pouco, de brinquedos, de jogos, de artigos esportivos, em até 74%. E de eletrodomésticos um aumento de 49%. Então, um aumento assustador. E todos esses fatores somam-se aos esforços para a retomada da economia, a liberação de recursos por parte do governo. Tudo isso aqueceu muito rapidamente a economia, né? Agora, a pior coisa, Jéssica, é que quando as mercadorias chegam, né, você falou logo de início que é um problema grande quando os navios aportam. Então, há uma dificuldade até que os navios aportem com essas mercadorias. E quando os navios aportam, olha o outro problema. Como descarregar e distribuir essas mercadorias? Então, a gente também observa um problema na distribuição, porque tem falta de trabalhadores para descarregar, tem falta de motoristas e tem falta de tripulação ferroviária. Então, outro problema, outro gargalo é como distribuir isso com agilidade
com um aumento tão expressivo da demanda como houve aí no final de 2020 para esse início de 2021. E outro problema, né? A gente está chegando próximo ao mês do Halloween e do Natal. Então, uma preocupação muito grande com tudo isso, né? Será que vai dar tempo de descarregar? Por que está havendo falta de motorista de caminhão, de ferroviários, de estivadores, né? Que são aqueles que fazem o desembarque e a distribuição dessas mercadorias? São dois motivos muito interessantes. Um é o envelhecimento da população, então muita gente que exercia essas funções se aposentou. E um outro problema, Jéssica, é aquele que a gente já verificou agora recentemente no Reino Unido. Uma política mais rigorosa de imigração acaba dificultando a entrada de imigrantes que normalmente fazem esses trabalhos que os locais não querem ou não costumavam fazer. Então, isso tudo vai gerar um problema muito grande de mão de obra e, consequentemente, um problema grande para poder repor, né, esse pessoal. E aí você vai tendo gargalos, não só no transporte, em função da pandemia, no número de containers para poder realizar esse transporte, como também no processo de distribuição, viu, Jéssica? Pois é, professor. Tendo em vista, então, esse quadro que o senhor apresentou, teria como evitar esse problema do congestionamento dos containers? Pois é, vamos pensar sempre assim, né, Jéssica? Com um bom planejamento, é sempre possível prever, né, isso. Agora, sabe que a impressão que dá em relação aos Estados Unidos? Os Estados Unidos, que já foi aquela nação dinâmica, moderna, protagonista, parece que sentou em cima do rabo, entendeu? Parece que houve uma acomodação em vários setores. Então, o que acontece? Ninguém imaginava, quer dizer, nada apontava para um aumento da demanda como houve. Não se imaginava isso. Olha, vai aumentar nessa proporção, ao contrário. Como houve aquela paralisação que se imaginava uma estagnação da economia. Acontece que apareceu um fato novo, o consumo doméstico mesmo. E dentro de casa as pessoas vão ter o que fazer, elas querem arrumar atividades. Então elas vão começar a comprar pela internet, sabe aqueles projetos antigos e tal, a pessoa começa a rever aquilo. E lá nos Estados Unidos a população tem um relativo poder de compra e ampliou esse poder de compra com recursos que foram liberados pelo governo, então a demanda aumentou além daquilo que se podia prever. Então esse, sem dúvida, é um ponto importante. Então nem o governo, nem a iniciativa privada se preparando para isso. Agora, outra questão. O sistema portuário, o sistema de distribuição nos Estados Unidos já apresentava problemas. Mas não era um problema que parecia ser, assim, emergencial. Então, sabe aquela coisa que você vai enrolando para arrumar, para investir, até porque um investimento em área de infraestrutura é um investimento muito grande, e aí você tem que justificar para muita gente por que fazer esse tipo de investimento, também é um problema, foi um problema que se apresentou. Só que agora, com essa crise portuária, que até por satélite dá para você ver o congestionamento de navios nos portos de Long Beach e no porto de Los Angeles, que são os principais portos do hub de portuário dos Estados Unidos, né, dessa concentração, isso revelou aquilo que estava, de certa forma, ali acomodado. Revelou o quê? Que há uma necessidade de investimento em infraestrutura nos Estados Unidos e de modernização também dessa infraestrutura. E outra coisa, que parece que os Estados Unidos estão precisando melhorar muito, mas muito mesmo sua capacidade de avaliar, de projetar e de planejar elementos a médio e longo prazo. Então, isso parece que era uma coisa que estava meio adormecida. E agora é um calo aí, né? Digamos, um calcanhar de Aquiles. Agora, é aquilo que a gente falou. Já havia problemas antes com essa questão de infraestrutura, porque você não tem uma crise portuária do dia para a noite. Então, já havia uma defasagem de pelo menos 5% da capacidade dos portos e da distribuição antes mesmo da pandemia. E aí, com a pandemia, com essa nova pegada de consumo, isso se refletiu na hora, e agora o governo, como sempre, né, culpa a administração anterior. O governo agora é democrata, culpa a administração republicana, que deveria ter tomado providências e não tomou. Só que, na verdade, né, Jéssica, não é uma culpa de um governo, né? Aí é aquilo que eu disse, parece que houve uma certa acomodação ao longo do tempo em alguns setores
dentro da economia e do planejamento, tanto governamental quanto da iniciativa privada nos Estados Unidos. O governo agora faz uma força-tarefa, né? A Casa Branca, tentando aliviar essas tensões, coloca os portos para funcionar em 24 horas, agora são reuniões com os trabalhadores, com os sindicatos, com a iniciativa privada, mas a gente não está percebendo se é muito que se possa fazer num momento tão complicado quanto esse, viu? Professor, o senhor mencionou o Halloween, né? O senhor acredita, então, que pode haver um desabastecimento no comércio e prejudicar também essas festas de fim de ano nos Estados Unidos? Olha, Jéssica, para o Halloween, certamente que sim. A gente também tem em novembro o Dia de Ação de Graças, mas o Dia de Ação de Graças, né, o chamado Thanksgiving, que é um feriado muito mais de família, não há assim tanta troca de presentes, não é essa a ideia, não é como Natal, é muito mais para uma reunião em família, mas também pode ficar comprometido com relação ao abastecimento de alimentos, tá? Porque você tem que ter sempre aquela questão do peru, né? Tem aquela ceia ali do Dia de Ação de Graças, isso parece que nós vamos ter problemas, o que não é nada bom para o governo aí do Biden, né? O Biden que já está sendo acusado de, com seus auxílios, provocar inflação, porque normalmente ocorre, né? Vem dinheiro no mercado, aumenta o consumo, e isso muitas vezes pode causar um certo surto inflacionário, sim. Então, para novembro, parece que vamos ter alguns problemas, podemos ter algumas prateleiras vazias. Para o Natal, com o esforço concentrado que o governo está realizando, pode ser que a coisa se resolva. Então, o governo já está convocando, talvez entre as Forças Armadas aí nesse processo, com seus caminhões, para poder transportar, distribuir mercadoria, porque é uma crise desnecessária para o governo Biden. É tudo que o Biden não precisa nesse momento, né? Professor, além disso tudo que a gente discutiu, trazendo aqui para o Brasil, então, tem possibilidade toda essa crise, né, de logística também afetar o Brasil? Sim, já está afetando, né, Jéssica? Porque essa crise, a gente está falando dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é apenas o reflexo mais claro de uma crise global de abastecimento por tudo isso que a gente falou, de aumento de consumo. Houve uma queda inicial do início da pandemia, então ninguém imaginou que houvesse um crescimento nessa medida, né, de 20% para alguns setores, 70% no crescimento de demanda para jogos, brinquedos e outras coisas, 49% para eletrodomésticos. Não se imaginava isso, né? Então é lógico que o Brasil também pode, em alguns setores, sofrer uma crise de abastecimento, como nós já comentamos aqui, com relação, inclusive, à questão da Ucrânia, que é um fornecedor do potássio e de insumos para a produção de fertilizantes. Então, sim, a gente pode sofrer isso. Não dá para a gente ter uma ideia, nesse momento, de qual será a medida exata do impacto, mas que nós vamos ter algum impacto, sim, vamos, porque é uma crise global, isso está acontecendo globalmente, não é culpa localizada desse ou daquele governo. E, além disso, veja bem, se lá nos Estados Unidos a gente tem um problema sério com a infraestrutura e com a distribuição, imagina no Brasil, que a gente já tem um antigo problema portuário, não sei se é do seu conhecimento, Jéssica, de todos aqueles que nos acompanham, que muitos navios de grande porte não conseguem aportar aqui em portos brasileiros. Então, eles chegam até uma certa distância e aí navios menores têm que descarregar desse navio maior para depois aportar e descarregar esse importe, o que gera um aumento considerável do custo desses produtos. Então, investimento em infraestrutura no Brasil tem sido um pecado cometido, no mínimo, nos últimos 4, 5 presidentes, né? Eu acho que talvez as grandes apostas em infraestrutura ocorreram ainda ali no período do regime militar e um outro investimento muito pontual. Quer dizer, o Brasil necessita muito de investimentos na infraestrutura portuária, modificar os seus modais de transporte, que hoje a base é fundamentalmente de caminhões, então isso leva muito custo, a gente precisa investir mais em ferrovia, onde for possível em hidrovia, né? Você vê que no Brasil o caminhão faz transporte de 2.000 quilômetros, o que é um absurdo, né? Sendo que o ideal para o transporte de caminhão, e por favor, antes que alguém diga alguma coisa, ninguém está falando de acabar com o caminhoneiro ou transporte de caminhão, não acaba não. Mas o ideal é você fazer um transporte no máximo de 400 quilômetros,
né? Então, a partir de ferrovias e de hidrovias, você fazer a distribuição com os caminhões. Mas o transporte de longa distância, principalmente com ferrovia, no qual o investimento inicial é muito alto, mas ao longo do tempo isso se dilui, porque com o esporte ferroviário o custo ao longo do tempo se torna mais baixo, né? Então o Brasil tem que apostar em tudo isso. Então imagina, uma crise global de abastecimento e distribuição como essa, certamente a gente vai ter algum impacto, sim. Pois é, professor. Para finalizar, então, queria saber da sua expectativa, né? Se isso pode, de alguma maneira, melhorar o setor, se toda essa crise, né, essa pressão sobre a logística global pode, de alguma maneira, trazer algo positivo, alguma expectativa de melhora. Olha, no mínimo, viu, Jéssica, isso já abriu os olhos dos Estados Unidos, espero que os nossos aqui também, para que você não faça projetos de governo, né? Mas que você faça projetos de Estado. Então, desde a última disputa presidencial entre Donald Trump e a Hillary Clinton, fica se discutindo muito a questão do governo e muito menos a questão de Estado, de projetos que sejam projetos de longa duração. No Brasil, a mesma coisa. Então, a gente tem que ter projetos que um governo começa e o outro, independente do partido, termine, porque são questões cruciais e estratégicas para o país. Então, acho que uma coisa positiva, se a gente pode tirar nesse momento um saldo positivo disso, é que isso alertou de forma drástica para a necessidade de planejamento, de avaliações mais corretas e adequadas e de estabelecimento de projetos de médio e longo prazo que já têm que ser colocados em prática, principalmente no setor de infraestrutura, de transporte, de distribuição e de energia, né? Energia elétrica. Esse é um outro problema no mundo e a gente tem que rapidamente, onde é possível isso, já substituir alguns elementos da energia hidroelétrica pela energia solar, pela energia eólica. A gente precisa ter opções, nós precisamos ter repertórios para que crises como essa não nos peguem assim tão desprevenidos. Professor, muito obrigada, então, pela participação conosco aqui no Tom Maior. Grande abraço para o senhor e até quinta-feira que vem. Para você também, viu, Jéssica, e para todos aqueles que colaboram aí no Sistema Sagres para que a gente possa levar essa nossa informação. O agradecimento àqueles que nos acompanham, que é sempre uma audiência muito qualificada, né? E nos acompanhem sempre também no nosso podcast, o Sagres Internacional. Obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Até, professor. Você conferiu, então, mais aqui um episódio, né, do nosso Sagres Internacional, toda quinta-feira, aqui no Tom Maior. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.